Boa noite para você de casa, agora o NTV News. Concerbras vence licitação de coleta de lixo e limpeza de Patos de Minas, mas a empresa ainda tem que apresentar planilhas que demonstram que viabilidade da proposta. Decisão de quem segue para a final do módulo 2 e terá acesso à elite do Mineiro fica para a última rodada na quarta-feira. No NTV News, a gente mostra que vai ser transmitido o jogo entre Betim e o RT. Você vai ver que Mamoré dispensou técnico e jogadores e vai usar a equipe sub-20 no último jogo do módulo 2 do Mineiro. O presidente do Sapa anuncia que vai deixar a diretoria. A gente vai mostrar isso e muito mais no NTV News desta segunda-feira, 22 de julho. Morre peão que se preparava para rodeio. Julho deve fechar sem uma gota de chuva na região. Tempo seco também afeta a saúde dos animais. Os detalhes dos concursos do Corpo de Bombeiros com as vagas para Patos de Minas. A gente mostra já já. Fenaminas deve gerar R$1 bilhão em negócios em 3 dias. Segunda edição começa nesta quarta-feira em Patos de Minas. Circo com mais de 60 anos de história dá espetáculo em Patos de Minas. Festival de Pipas colore o céu em evento animado. Copa Patos de basquete será disputada por 8 equipes de 4 estados. Agora no NTV News. Um peão de 31 anos morreu neste domingo na região de Curraleiro, no município de Patos de Minas. Ele ficou preso no boi enquanto realizava treinamento. O repórter Luiz César tem mais informações. O peão que realizava treinamentos, se preparando para as próximas competições ao qual ele iria participar, acabou sendo aí arrastado pelo boi, né? Tudo aconteceu no último sábado em Curraleiro, onde esse peão realizava esse treinamento, e diante dessa situação ele acabou caindo do boi, ficando com a mão presa no animal e após isso sofrendo graves ferimentos. O animal acabou arrastando ele e o homem de 31 anos acabou sendo atingido com vários golpes na cabeça. Momento então que todo mundo conseguiu ele apartar o animal dele por perto dele. Ele já estava com graves ferimentos e foi encaminhado em estado grave com urgência para o Hospital Regional Antônio Dias, passado aí pelos procedimentos médicos, mas acabou que ele, Romário Dias Simão, não resistiu, né, aos ferimentos e veio a falecer na manhã deste domingo aqui no Hospital Regional Antônio Dias. O corpo logo depois passou aí por todo o procedimento, juntamente do IML, e foi liberado para que a família aí pudesse realizar o procedimento de velório e tudo. Romário tinha 31 anos, estava realizando o treinamento aí para poder participar de demais competições de montaria e acabou vindo a falecer. Na tarde deste domingo, um acidente deixou 4 pessoas feridas na MG 235 em São Gotardo. O carro ocupado por elas capotou. O motorista contou à polícia rodoviária que, ao fazer uma ultrapassagem, sentiu um impacto na traseira do veículo, perdeu o controle da direção e o carro capotou na faixa de domínio. O motorista disse ainda que não conseguiu ver as características do carro que provocou a colisão e o condutor fugiu. O motorista e 2 passageiras não tiveram ferimentos graves. Uma terceira passageira, uma jovem de 18 anos, foi encaminhada para o Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, para exames detalhados, pois reclamava da falta de sensibilidade nas pernas. O motorista realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. Na madrugada deste domingo, uma pessoa morreu e outra ficou ferida em vazante na estrada rural de Carranca. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o carro ocupado por elas capotou. O passageiro de 18 anos foi socorrido com vida e, apesar de consciente, não conseguiu dar detalhes sobre o que teria acontecido. A motorista Yasmin Pereira Braga, de 18 anos, estava com o corpo preso às ferragens e morreu no local. A seguir os detalhes dos concursos do Corpo de Bombeiros, são mais de 300 vagas e salários de até R$11 mil. E Fenaminas deve gerar R$1 bilhão em negócios nos 3 dias do evento em Patos de Minas. Olha, começam nesta terça-feira as inscrições para o ProUni. São ofertadas mais de 243 mil bolsas em instituições de educação superior. Para inscrever no ProUni é necessário que o candidato tenha participado do Enem em 2022 ou 2023, obtido nota mínima de 450 pontos na média das 5 provas e não pode ter zerado a redação. Além disso, devem ser cumpridos critérios socioeconômicos, incluindo renda familiar per capita,
que não passe de 1,5 salário mínimo para bolsas integrais e 3 salários mínimos para bolsas parciais. As inscrições devem ser feitas pelo site acessounico.mec.gov.br de 23 a 26 de julho. O processo seletivo é dividido em 2 etapas. Os resultados com a lista dos candidatos pré-selecionados estarão disponíveis no Portal Único de Acesso em 31 de julho para a primeira chamada e a segunda em 20 de agosto. Os candidatos selecionados deverão comprovar as informações prestadas durante a inscrição, conforme os prazos estabelecidos para cada chamada. Olha só, estão abertas as inscrições para os 3 concursos do Corpo de Bombeiros. Ao todo são 329 vagas com salários de até R$11 mil. Para dar todos os detalhes, eu vou conversar com o soldado Silvério e o aspirante Melo, que estão aqui conosco nessa noite de segunda-feira. Tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, tudo bem? As vagas são para quais cargos? Para a gente começar esse nosso bate-papo aqui, para quais cargos são essas vagas, então? As nossas vagas, elas estão, distribuídas para tanto o curso de formação de oficiais, curso de formação de soldados e o EPOSAL, que a gente fala que é a Escola Preparatória de Oficiais da Saúde. São aqueles médicos, fisioterapeutas. Então, são essas 3 modalidades, Lembrando que no curso de soldados também tem vagas abertas para especialistas. Silvério, o que é exigido para participar desse concurso? Para os 3 concursos, atualmente, é exigido o nível superior de escolaridade. Para o CFO, que é o curso de formação de oficiais, o Corpo de Bombeiros pede o nível superior de escolaridade nas modalidades bacharelado ou licenciatura. Já no CFSD, que é o curso de soldados, é também exigido o nível superior de escolaridade, mas aceitando também as modalidades de tecnólogo ou sequencial. Para os especialistas, que o aspirante Melo citou, além do nível superior de escolaridade, também é cobrado o curso técnico na área, seja de motomecanização ou de comunicações também, que o bombeiro está admitindo. O Melo, aspirante Melo, há vagas para Patos de Minas também. Então, as vagas, quando se faz o concurso, os militares eles são lotados a princípio na Academia de Bombeiros Militar, tá? A gente tem unidade tanto na Pampulha, em Belo Horizonte, quanto em Contagem, também em Belo Horizonte. E o que acontece? Depois que é feito o curso de formação, os militares eles são lotados para as vagas que existem em toda Minas Gerais. Esse último curso de formação de soldados que nós tivemos, por exemplo, nós tivemos vagas contempladas sim para Patos de Minas, já é uma realidade, Certo. Um batalhão que vem crescendo, se desenvolvendo, mostrando o seu serviço. Então, inevitavelmente, nós continuaremos tendo sim vagas. Lembrando que o militar não faz a prova já sabendo o local que ele vai ser lotado. Depois que é terminado o curso de formação, são escolhidas as vagas. E aí tem os critérios de localização e outras situações que é avaliado pela corporação, Positivo. Quando o militar termina o curso, é feito todo um estudo com a necessidade que existe no Estado. E aí, em prol dessas necessidades, são distribuídas as vagas. Então, tem vagas para a região metropolitana de Belo Horizonte, vagas aqui para o Triângulo Mineiro. Então, a quantidade certa só é definida ao longo do tempo, onde a corporação vai ver a viabilidade que existe dessas vagas. E o claro que existe também. Tem uma sensibilidade de, por exemplo, destinar esse soldado para a região dele ou isso é uma outra questão? Tem uma sensibilidade sobre isso? Não? Nesse caso, questões específicas elas são definidas pelo próprio Estado-Maior, que a gente disse que é o comandante-geral, a subcomandante-geral. Então, nesses casos específicos, o militar que tem algum problema familiar, tudo isso sim é analisado e levado em conta, mas a priori são destinadas as vagas de acordo com a classificação desse candidato durante o curso de formação. E o que é exigido para participar dos concursos? Quais são as exigências principais? A idade para ingresso é de 18 a 30 anos, no ato da matrícula. Ele tem que ter 1,60 m de altura e ser brasileiro nato. Atualmente não existe mais a diferenciação da quantidade de vagas para homens e mulheres, então é ampla concorrência. E a escolaridade, que a gente já citou anteriormente aí. Isso que é exigido para o militar poder fazer o concurso. Quais são os valores? Quem está em casa já deve estar imaginando. Quais são os valores para a inscrição, aspirante? Bom, no caso, os valores, salvo engano, são R$220 para o curso de formação de oficiais. De soldado está a mesma coisa também, Silvério? O de soldado são R$101.
Isso. Só vou fazer só uma observação. Pois não. Quando a gente fala de brasileiro nato, só para o telespectador nosso estar sabendo, existe uma diferença do nato para o naturalizado. Quando o militar vai fazer o curso para oficial, só é aceito o candidato brasileiro nato. Tá? Brasileiro nato. Quando ele vai fazer para soldado, aí sim são permitido também o brasileiro naturalizado. Só uma observação interessante aí para o telespectador que não sabe. Isso é importante. Quem quer se inscrever tem que buscar, online, é presencial, como é que faz? Você pode procurar, o telespectador aí que ficou interessado, você pode procurar o site do bombeiro, né? bombeiros.mg, e lá você vai ter a aba concursos, e por lá você pode acessar todos os editais e ver especificamente sobre cada área, tudo isso. Lá vai ter todas as prescrições, as fases do concurso também. Lá o militar pode ver tudo isso. Locais de prova? Exatamente, locais de prova, prazo para inscrição, né? As inscrições foram abertas hoje e vão até o dia 23 do próximo mês. As provas vão ser aplicadas no dia 22 de setembro. E essas informações e tantas outras a gente vai ter disposto lá. Eu quero também deixar um convite para que os telespectadores acessem lá no Instagram a página do Bombeiro aqui de Patos de Minas, que é o @bombeiros Patos de Minas. Lá a gente também sempre deixa lá coisas do dia a dia aqui da nossa unidade e também informações acerca dos concursos. Aspirante, a gente tem aí uma parte desse pessoal que vai se inscrever e provavelmente aqueles que vão ser aprovados para quadro de reserva, ou todos já têm essa destinação já previamente admitida? Você menciona em relação àquele que seria o cadastro de vagas. De reserva, Não, todas as vagas elas são para cadastro imediato, que a gente diz, né? Todos os militares eles já entram já lotados, não existe essa espera. Óbvio que, havendo desistentes ao longo do curso, serão convocadas excedentes, mas a priori todos são chamados. O bombeiro é considerado uma das forças mais benquistas pela população, né? O bombeiro tem essa característica. Ou seja, ingressar no Corpo de Bombeiros é também fazer parte desse time de heróis aí que vocês representam, né, aspirante? Com certeza. A gente costuma sempre dizer que o bombeiro ele não é uma profissão, é uma vocação. Na hora que a gente está lá atendendo uma ocorrência, né? Sempre que é chamado, pode ser de manhã, pode ser de madrugada também, e toda vez que é convocado é necessário ter maior empenho, porque ali tem uma vida dependendo da gente. Então, é uma profissão honrosa, sim, e a gente espera que o telespectador que tiver interesse possa estar com a gente somando esforços. Vamos repetir então, Silvério, o endereço para o pessoal se candidatar e também as principais exigências que você passou para a gente. Sim. O site é www.bombeirosmg. Lá você vai ter a aba concursos, onde vão estar todos os editais. A partir dali, o candidato ele vai ver onde que ele deve fazer a inscrição e tudo isso. As exigências, a idade, né, de 18 a 30 anos, 1,60 m de altura. E a escolaridade nível superior, aí, com as ressalvas que eu expliquei anteriormente, que podem ser observadas melhor lá nos editais também. Muito bem, então começou hoje a inscrição e vai até? Inscrições hoje e vão até o dia 23 do próximo mês, de agosto. Obrigado, Silvério. Obrigado, aspirante Melo. E a gente espera que as pessoas se candidatem e, claro, né, que o bombeiro continue prestando esse ótimo serviço. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado a todos. Olha, a gente continua com o NTV News. Começa na próxima quarta-feira a segunda edição da Expo Minas, no Parque de Exposições em Patos de Minas. Nos 3 dias do evento, devem ser movimentados R$1 bilhão. Realizada pelo Cicobi Credipatos em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas, a FenaMinas, Feira de Negócios e Tecnologias do Cerrado Mineiro, chega ao 2º ano, com o objetivo de valorizar o setor produtivo regional. Novidade maior que a gente tem são 2 feiras enormes que se juntaram aí para que a gente possa trazer o desenvolvimento socioeconômico para a cidade. A ideia é que a gente construa uma feira que seja regional, que represente a cidade e que isso leve o nome de Patos para fora. O objetivo desse ano, dessa feira para 2024, é que nós estamos com um teto de R$1 bilhão. Nossa expectativa é essa, sabe? Então nós estamos trazendo várias empresas, trazendo tecnologias, estamos na área de pulverização, partes solares, parte da agricultura, de insumos. Então, assim, o produtor vai achar aqui uma oportunidade de negócio, principalmente para ele baixar os seus custos para a safra de 2025.
A feira é o ambiente propício para a realização de negócios, no qual oferta ao público as melhores novidades em maquinários, implementos agrícolas, insumos, sustentabilidade, palestras, debates e várias atividades ao longo de 3 dias de programação. Nós temos aqui 2 feiras acontecendo, né? Uma é a Fenaminas e outra é a Milk Show. E a gente atende aos diversos setores. Tem parte de maquinário, sementes, implementos agrícolas, tem toda a cadeia produtiva do leite sendo atendida, parte de comércio, indústria, então é uma feira eclética. Em 2024, a Fenaminas ocorrerá do dia 24 ao dia 26 de julho, com entrada franca, no Parque de Exposições de Patos de Minas Sebastião Alves do Nascimento, com mais de 160 expositores participantes. Estamos a pleno vapor aqui, montando tudo, deixar tudo um brinco aqui para na quarta-feira tá tudo pronto para o pessoal começar a fazer negócio. Tem dinheiro para emprestar, então você que está pensando no custeio, está pensando no investimento, né? Venha para cá, né? Aqui você vai ter tecnologia, você vai ter condições também para você comprar. As empresas estão trazendo condições especiais para a feira, então vai ser uma grande oportunidade. Eliakim Guimarães Rosa é produtor rural e expositor e está animado para a Fenaminas 2024. Eu acho muito importante devido à facilidade que vai ser em adquirir equipamentos, genética, medicamentos, nutrição, e passo muito feliz por ter essa feira, porque a gente espera que ela seja uma das maiores do Brasil. Durante a feira de negócios, o expositor promete apresentar um produto novo, que vai beneficiar os produtores locais. Com muita honra, eu vou estar inaugurando uma empresa de adubo foliar, chama La Forme do Brasil. Vai vir uma tecnologia apurada, com produtos de ponta, com condições especiais para pastagem, para soja, milho, café. Eliakim ainda deixa o convite para os produtores rurais, firmes no compromisso com a Fenaminas 2024. Eu quero aproveitar e convidar você, fazendeiro, venha adquirir produtos de qualidade aqui. Vai ser uma feira totalmente virada para você, homem do campo, agricultor, pecuarista. Vem quente que não vai estar fervendo aqui nessa feira. A seguir a gente fala da previsão do tempo. Julho deve fechar sem uma gota de chuva na região. Tempo seco também afetando a saúde dos animais. O mês de julho deve fechar sem uma gota de chuva na região. Nos próximos dias, as temperaturas não devem ter grandes oscilações. É o que a gente vai mostrar para você agora, porque o tempo está seco, né? Está bastante seco, tempo com dificuldades, aí, inclusive com névoa seca, madrugadas mais geladas, fazendo cerca de 13 graus aí. Situação que, além desse tempo mais frio, tem também esse período mais seco, que é bem característico dessa época do ano. A gente vai mostrar para você. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Sua idade, seu desconto. Aproveite, corra para New Color. A terça-feira deve ser com céu claro e névoa seca no Alto Paranaíba e Noroeste. O tempo seco e frio segue predominante. De acordo com o IMET, a umidade relativa do ar registra 20%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 13 e 29 graus. Em Vazante, de 14 a 30. Em Rio Paranaíba, de 12 a 26. Em Presidente Olegário, de 13 a 29 graus. Em Patrocínio, a máxima prevista é de 28 graus. E em Varjão de Minas, mínima de 14 e máxima de 26 graus nesta terça-feira. Pois é, esse tempo seco castiga a região e também a nossa saúde, né? A saúde reclama. Quem também sofre com essas condições climáticas são os animais, mas alguns cuidados podem amenizar os desconfortos. Patos de Minas possui cerca de 28 mil animais domésticos, entre cães e gatos, segundo dados do Centro de Controle de Zoonoses. Para a médica veterinária dermatologista Adriele Cristina Magalhães, é imprescindível proteger esta população do frio e do tempo seco, típicos do inverno. Um dos cuidados essenciais que a gente pede, principalmente animais que dormem fora de casa, que é o cuidado ali para ele não tomar friagem com o vento, nesse período que está chegando ali de 6 horas da tarde em diante,
a gente sente que a temperatura fica mais fria, então eles também sentem frio, tem mais possibilidade de ter algum problema ali respiratório. Esse é um principal cuidado que a gente pede nesse período. Outro cuidado que a gente pede, principalmente cães alérgicos, são os banhos também frequentes. A gente vê que tem muita poeira, esses tempos secos a gente sente a pele da gente mais seca, então os animais também sofrem com pele seca e a gente pede o banhozinho mais vezes também. A combinação de frio e tempo seco pode ser um prato cheio para problemas respiratórios, inclusive para doenças infecciosas, como o complexo respiratório felino e a gripe canina. Do gato, é uma gripe que a gente tem muita rinite no gato, então isso pode ser tanto alérgico como viral também, e eles têm a gripe mesmo, então a gente vê às vezes gatinho que fica espirrando, às vezes bastante secreção saindo ali na região nasal. E isso atrapalha principalmente que o gato ele precisa de sentir cheiro para comer. O gato ele é mais seletivo. Então ali começa o animalzinho a ter perda de apetite. E gato a gente sempre fala nele 3 dias sem alimentar. Para ele isso é muito grave. Então a maior parte é realmente nessa parte superior do gato. Já do cão a gente tem também a gripe canina. É muito comum nesse período agora. A gente tem hoje a vacina que ela previne ali a gripe canina, mais ou menos parecida do Covid nossa, né? Não é que o animal não vai ter a infecção ali, ele tem o contato com o vírus, porém os sintomas são mais brandos, mais tranquilos. Análise feita pela VetFamily e OnPet, sistema de gestão de pet shops e clínicas veterinárias, com dados dos últimos 5 anos, revela que cães e gatos sem raça definida são os mais presentes nos lares brasileiros. Eles também não estão livres dos efeitos da estação, mas as doenças respiratórias atingem principalmente os cães de focinho curto. A gripe ela pode ser em qualquer cão, independente de raça. O que a gente mais pega na clínica é cães que vai muito para banho e tosa, que vai para hotelzinho, aqueles cães que tomam banho toda semana, então tem contato muito com um cão ou outro. Por isso que a gente vê mais em casos de cães que têm focinho curto. Andressa Magalhães trabalha em pet shop e dá algumas dicas na hora do banho, principalmente o cuidado com a cabeça do animal. Normalmente eles não gostam muito que mexe na cabeça, é a parte que eles se sentem mais incomodados, acho que pelo barulho, né, que é muito grande e tudo, mas isso também varia de cachorro para cachorro. Tem alguns que são mais quietinhos, tem outros que são mais agitados. Andressa também fala do uso do secador, muitas vezes utilizado pelos tutores na hora de secar o pelo do animal. O secador de gente normalmente ele é mais quente, então é melhor estar tendo esse cuidado. Adriele Cristina, que é especialista em dermatologia animal, ressalta o cuidado com o nariz e as patinhas do pet, que mais sofrem com o ressecamento. Não podemos esquecer que os cães também ressecam o coxim, que é as patinhas. E lembrando que a pata está em contato direto com o chão, ali com poeira, o animal não toma banho todos os dias. Nós também ressecamos ali os pés e tem os produtos específicos para essa hidratação de patas. Também temos produtos que a gente pode passar no focinho para essa sequidão também. Pois é, reta final do mês de julho e o mês deve fechar realmente sem uma gota de chuva na região. As massas de ar da atmosfera da nossa região são muito influenciadas pelas cadeias montanhosas dos Andes. Durante o dia, a baixa condição de nuvens gera dias mais quentes em razão da movimentação das massas de ar. O que está acontecendo nesses dias é que essa movimentação de massa de ar, quando elas encontram os Andes, elas resfriam e elas fazem a curva passando por cima do continente. Isso chegou muito próximo da nossa região nesses dias. Então, nós temos manhãs um pouco mais frias. Durante o dia, a temperatura ao sol fica elevada pela baixa condição de nuvem. Então, nós temos temperaturas ao sol elevada, mas na sombra normalmente mais frescas, porque depende muito dessa movimentação dessa massa de ar. Nos próximos dias, é esperado que as alterações de temperatura continuem ao longo do dia, mas em breve haverá aumento da temperatura mínima diária. As médias de temperaturas do mês de julho estão mais altas, fenômeno que começou em maio. Nós estamos com mínimas aí em torno de 14 graus. Ela deve chegar em 16 nos próximos dias já. Nós podemos observar que desde maio, né, bem antes aqui a gente observou o mês de julho, nós já estamos observando
com temperaturas médias acima da média. Ah, mas como é que faz isso? A gente fica pensando, eu sinto frio. É que nós temos que pensar que a média é a soma da mínima mais a máxima dividido por 2. Né? E nós estamos tendo aí uma amplitude térmica muito grande, ou seja, mínimas baixas e máximas elevadas, o que dá uma diferença grande. Essa diferença faz com que nós tenhamos amplitudes elevadas. Em relação ao mesmo período do ano passado, as temperaturas estão bem mais elevadas. Por causa das chuvas que foram até junho, a umidade estava mais alta, por isso o clima estava mais frio. O climatologista ainda alerta para a baixa umidade relativa do ar neste período e também chama a atenção sobre a situação das nascentes. Nós tivemos o ano passado um ano um pouco mais frio em decorrência de uma umidade que existia na região maior, filtrando a radiação solar sobre a superfície do solo. Isso faz com que nós tenhamos temperaturas menores. Esse ano, infelizmente, a umidade é muito baixa, não há filtro para a radiação e a temperatura tende a ser um pouco mais elevada. Nós, como seres humanos, necessitamos de temperatura de umidade em torno de 60% de umidade. E nós vamos cair para baixo de 20% daqui a uns dias. E uma outra questão interessante é com relação às nascentes. Como nós já temos quase 4 meses sem chuva, e devemos inteirar os 4 meses, nós temos uma preocupação com a água do lençol freático que abastece as nascentes. Tá? Isso é uma preocupação que nós devemos estar observando o tempo todo. Em instantes aqui no News, circo com mais de 60 anos de história da Espetáculo em Patos de Minas. A NTV vai transmitir jogo decisivo entre Betim e o RT nesta quarta-feira. O Mamoré dispensou parte do elenco e vai usar equipe, o restante desses jogadores e mais parte da base no último jogo do módulo 2 do Mineiro. A gente fala sobre isso já já. Olha, nessa quarta-feira tem futebol ao vivo na tela da NTV. A nossa TV vai estar em cadeia com a Rede Minas para a transmissão do jogo decisivo entre Betim e o RT. Os times se enfrentam às 8 da noite, na partida que define quem segue para a final do módulo 2 e sobe, acaba subindo para a elite do Mineiro. Então anote aí, nesta quarta-feira, às 8 da noite, sintonize aqui na NTV para assistir Betim e o RT. Falando de futebol, estou recebendo aqui, olha só, quem está do meu lado, Solon Pereira, comentarista de futebol, manja muito do assunto, evidentemente, tem aí toda uma história no futebol e vem para a gente falar sobre esse confronto. Tudo bem, Solon? Boa noite. Boa noite, Adair. Tudo bem? Tudo bem. O Solon, tem aí um tabu a ser quebrado também, né? Não é só a questão futebolística em si, mas tem essa questão toda histórica entre essas duas equipes. A URT ainda não conseguiu vencer o Betim, que tem uma pedra, né, no sapato aí da URT. Olha, e você disse muito bem, viu, Adair? Tabu é para ser quebrado, né? Exatamente. Para ser quebrado. A URT tem uma partida importantíssima, é a partida da vida da URT esse ano. Sim. Porque nas 2 últimas apresentações aqui no São Maciel, se houve muito mal, né? Perdendo uma partida que estava vencendo por 2-0, acabou levando uma virada de 3-2 para o próprio Betim, e depois no empate, que também foi muito ruim, contra a equipe do Valério. E agora só resta uma alternativa para a União Recreativa dos Trabalhadores, que é vencer o jogo lá em Betim, contra o Betim, na quarta-feira, às 15 horas. Né? É bom que o torcedor fique ligado, porque é a partida do ano da URT. Né? O Betim joga pelo empate, tem 6 pontos ganhos. Com o empate vai a 7, a URT tem 4 pontos ganhos, com a vitória somará 7 pontos e aí conseguirá a classificação. Analisando essas duas equipes, a gente entende que houve uma deficiência da URT que se vence aquele jogo que você citou aí do 3-2, de virada, né, que perdeu para o Betim, estaria classificado hoje, né, Sol? Estaria porque ali foram 3 pontos fundamentais nesta fase final do Campeonato Mineiro. Se vence aquela partida, estaria, né, com 2 pontos a mais, estaria com 6 pontos e o Betim estaria com 3 a menos. Né? Poderia inverter-se o papel, ir à cidade de Betim, na Grande BH, jogar simplesmente pelo empate. Mas olha, quem quer ganhar futebol tem que ir propor o jogo, né? Daí você é muito entendido nesse assunto, né? E sabe que futebol se ganha dentro das 4 linhas.
né? E quando você tem a oportunidade de jogar para vencer, você tem que ir para cima tentar vencer o jogo. Tá certo. Devemos ter um grande jogo, então, portanto, nessa quarta. Quarta também, Saulo, tem uma Mamoré, né, que está fora da disputa, né, para a classificação, mas tem compromisso nesta quarta-feira no Bernardo Rubinho de Queiroz. O Sapo vai enfrentar o Norte. A equipe de Montes Claros ainda está na briga pela classificação para a elite do futebol mineiro. O Sapo já dispensou alguns jogadores e o técnico Zé Humberto e vai entrar em campo com o restante desse elenco que ficou. A gente vai mostrar, inclusive, tem uma reportagem com o presidente falando sobre isso. Com a vitória do Norte por 2-0 contra o Aimorés no último sábado, o Mamoré precisará entrar em campo nesta quarta-feira, em jogo que pode dar o acesso à equipe de Montes Claros. Ainda que o Sapo não brigue por nada, o presidente Marcelo Reis garantiu que não faltará empenho da equipe. Do outro lado, o Aimorés sonha com a classificação. Eu acredito que todos os atletas vão entrar compromissados, tentando o resultado, né, até para sair bem do campeonato. Então, quer dizer, a gente vai fazer a partida do Mamoré, entendeu? Agora quem vai subir, aí a gente já tem certeza que não é o Mamoré. Mas a gente vai entrar com a determinação de todos os jogos, tentando trazer o melhor resultado do Mamoré sempre. O Mamoré dispensou jogadores e comissão técnica nos últimos dias, mas Marcelo garante que a equipe ainda possui um elenco, que utilizará atletas do Sub-20, inclusive os treinadores. Pael e Isaac. Eles vão... são os comandantes agora do Sub-20, o Mamoré está aí no Campeonato Sub-20, já tem jogo no sábado, 16 horas. Eles vão finalizar isso aí para nós e depois vai voltar as atenção para o Sub-20, que é o campeonato onde o Mamoré está brigando por um acesso. Os atletas Sub-20 entrou até no campeonato normal, né? Inclusive, nós temos atleta Sub-20 aí que decidiu o jogo para nós, né? Onde a gente tinha a pretensão de terminar bem colocado no campeonato, né? Naquele jogo lá o Kaique chegou a fazer gol. É um menino da base que tem muita qualidade, né? Mas a gente vai entrar com o que a gente tiver de melhor no momento lá. A partida desta quarta-feira custará caro aos cofres do Mamoré, cerca de R$15 mil. Uma partida dessa pro Mamoré a gente acredita que ela fica em torno de 15 mil. 7 mil e pouco de arbitragem e mais segurança, essas partes, esses trâmites, uns 15 conto pro Mamoré, né? Uma partida assim que pro Mamoré já acabou, mas ela mesmo assim os custos são altos ainda. Marcelo Reis já havia anunciado que não deve continuar no comando do clube para a próxima temporada, com a justificativa de que estaria cansado, e confirmou sua decisão. Mas o futuro presidente do Mamoré para 2025 ainda continua incerto. A gente pretende ficar aqui até o final do ano, que a gente tem uma prestação de conta, a gente tem outras coisas para a gente fazer, que o campeonato não acaba aqui. Mas assim, eu não pretendo continuar para 2025, né? Eu continuo no Mamoré, né, onde a gente hoje é uma grande liderança, trouxe muita coisa boa para o Mamoré, né, e a gente vai entrar aí no trâmite de ajudar quem estiver à frente, né, a gente não sabe se a diretoria assume, se não vai querer, os meus diretores, nós temos um vice, a gente tem uma chapa montada, se não quiser, a gente vai entrar num acordo, faz uma nova eleição, mas a gente vai estar ali para o Mamoré sempre, né, a gente já vem do ano para o Mamoré desde 10 de janeiro, de 2023. Então, assim, eu tive muito à frente, sabe? E essa decisão minha, quem está do meu lado de verdade, né, isso pode ser surpresa para umas pessoas, porque a gente é muito reservado, mas quem está do meu lado sabe que essa decisão minha é uma decisão que eu já teria tomado mesmo com acesso do Mamoré. O Saulo Marcelo falando dessa saída dele, de deixar o cargo no fim do ano, né, quando encerrar aí o período, mas aí havia inclusive uma expectativa de o Mamoré e o RT não fazer, desculpa, o Mamoré e o Norte não fazerem esse último jogo, se o Mamoré já estava fora da disputa, se o Norte não tivesse vencido. Porém, a vitória do Norte força esse jogo e vai ser um jogo que não tem importância para o Mamoré pensando em classificação, mas para o Norte é decisivo. Primeiro é bom que se diga, né, porque o Mamoré tem um nome a zelar, né? É um clube grande, um clube de uma expressão nacional, não é só estadual, e tem um nome a zelar. Outra coisa interessante é que o Marcelo foi um excelente presidente, né? Tem uma postura muito firme, uma postura muito séria, daqueles presidentes que incorpora, né, com alma o clube que ele defende. Agora, a situação é muito complicada, tanto para o Norte quanto para o Mamoré.
Porque o Norte virá a Patos tendo que vencer por mais de 2 gols. Tem que fazer saldo. Tem que fazer saldo, tem que fazer 3 gols. E estará aqui em Patos, inclusive, presente toda a diretoria do Aimorés, né? Lá de Ubá, para acompanhar esta partida. Vai ser uma partida muito interessante. E claro, né? Tem aquelas conversas atravessadas, né? Que a equipe do Mamoré ganhará um bicho da equipe do Aimorés para vencer o jogo. Olha, bicho para ganhar o jogo, ele sempre é bem-vindo. Não é bem-vindo ao contrário, né, Adair? Claro. Adair, o antijogo, né? O antijogo. Mas eu acredito numa grande partida, acredito numa grande apresentação do Esporte Clube Mamoré para sair dignamente desse campeonato. Marcelo, inclusive, tem pretensões de deixar a presidência do Esporte Clube Mamoré. Tomara, para o bem do Mamoré, que ele continue. Até porque conseguiu o acesso para o módulo 2 na gestão dele, né, senhor? Conseguiu acesso, é um cidadão sério, um cidadão de um caráter muito bom. E nós precisamos, principalmente no meio esportivo, né? Que é um meio muito complicado, muito conturbado, de pessoas sérias. Tá certo. Expectativa, então, de uma quarta-feira com muitas emoções, tanto para o Sapo quanto para o Pato. Quarta-feira que começa às 15 horas lá em Betim, né? Com esse jogo Betim e URT, jogo importantíssimo para ambas as equipes. E é bom que se diga, né? O Betim, nas 2 últimas temporadas, perdeu na última partida a classificação. Né? Sim. Perdeu na última partida a classificação. A URT viajou no próprio domingo para Betim, está concentrado, esperando esse jogo. E aqui em Patos de Minas nós teremos, a partir de 20 horas, o jogo entre Mamoré e Sport. E já estamos sabendo que toda a direção do Aimorés estará presente em Patos de Minas. Porque tem muito interesse nesse jogo, né? Tem muito interesse. Tem muito interesse. Solo, obrigado por você ter vindo aqui falar conosco, depois de 1 hora de programa que você teve mais cedo, destinando esse tempo aqui para a gente bater um papo. Estarei sempre à disposição do canal, sempre à disposição de vocês. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Muito bem, a gente muda de assunto. Olha só, o Circo Pan-Americano, com mais de 6 décadas de história, está em Patos de Minas. É isso aí, os espetáculos têm encantado o público de todas as idades. Há mais de 60 anos na cidade de Goiânia, o Circo Pan-Americano começou com um pequeno grupo de artistas. Ao longo dos anos, ganhou destaque graças às suas apresentações inovadoras e cativantes. A história do Circo Pan-Americano foi fundada há mais de 60 anos no estado do Goiás. É uma família que veio da Itália, era uma família italiana, que migrou para o Brasil há mais de... Isso fala muitos anos atrás. Já o Circo Pan-Americano tem 60 anos de tradição. E hoje estamos aqui em Patos de Minas para trazer alegria para a população. Hoje, o Circo Pan-Americano é reconhecido nacionalmente e conta com uma equipe diversificada de artistas de várias partes do Brasil e do mundo. Entre os destaques estão as apresentações de trapezistas, malabaristas e palhaços que garantem risadas e surpresas a cada apresentação. O Circo Pan-Americano tem várias atrações tradicionais de circo. Tem o Globo da Morte, tem o mágico, o malabarista, o trapezista, tem a moça que pendura no cabelo, tem a garota dos bambolês. É uma infinidade de atrações, todas as atrações são tradicionais de circo. Os espetáculos ocorrerão diariamente às 20 horas, com sessões extras aos fins de semana. Sim, Salabim! Atenção você de Patos de Minas que já veio e que não veio ainda, a gente vai permanecer na cidade até o próximo domingo. Vem pro circo, espetáculo todos os dias às 20 horas, sábados, domingos e feriados, às 16, 18 e às 20h30. Quem não veio tá perdendo tempo, hein? É um super espetáculo, uma super estrutura aqui na cidade de Patos de Minas. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente em frente ao Parque de Exposições ou pela plataforma digital. Temos ingresso no simpla.com, que é no site do circo,
e também nas bilheterias do circo. Se o pessoal quiser comprar antecipado no site do circo, não pega fila, né? Já chega e entra. Ou também nas bilheterias do circo também vai estar à venda. Para quem tiver interesse em saber mais, é possível acessar as redes sociais do Circo Pan-Americano para acompanhar novidades e informações sobre as apresentações. Tem o nosso Instagram, né? É o Circo Pan-Americano Oficial, o nosso Instagram, e também no Instagram tem os nossos números do WhatsApp. Vale a pena o circo, né? Paixão antiga com o circo. A gente faz um rápido intervalo e já volta com mais NTV News. A Concerbras venceu os 3 lotes do processo licitatório para serviços de limpeza e coleta de lixo em Patos de Minas. A empresa deve entregar nesta terça-feira as planilhas que demonstram que a proposta é viável. Conforme a Prefeitura, a documentação será analisada pelo setor técnico da Prefeitura e, se forem aprovadas, a Concerbras deverá apresentar ainda documentação para que um fornecedor preste serviço no município em até 48 horas após esta aprovação. Se não houver nenhum recurso, o processo licitatório, então, é homologado pelo município. Olha, nesse domingo, o céu de Patos de Minas ficou colorido com a realização do Festival de Pipas, momento que serviu de diversão e alegria para as famílias. O Festival de Pipas em Patos de Minas é mais que um evento recreativo. É uma celebração dedicada a representar e promover a rica tradição das pipas, reunindo participantes de toda a região. Tem o grupo, né, Pipeiros de Patos, Pipeiros do Cerrado, que é Patrocínio, tem Belo Horizonte, Betim também, tem Goiânia, Brasília, vários grupos, e se encontra. As pipas têm uma história rica e uma importância cultural que transcende gerações, unindo comunidades e preservando tradições familiares. Eu já venho correndo atrás de pipa, a minha infância toda foi brincando com pipa, e a minha primeira pipa eu consegui fazer com 6 anos de idade. De lá pra cá é só pipa. A criança aqui dentro aqui não morreu ainda não. Eu tô com a criança viva, já tô com 40 anos de idade. E a criança aqui dentro de mim ainda continua a mesma. Para muitos, as pipas são muito mais do que simples objetos voadores. Elas representam uma forma de expressão artística e um meio de ensinar habilidades práticas às gerações mais jovens. Minha vida inteira é soltar pipa. Desde os 12 anos, eu inteirei 37 agora, 2 de julho, né? Eu solto pipa desde os 12 anos. Aquele menininho, o Zé Pequeno que anda comigo, eu ensinei ele desde os 6 anos. E hoje em dia ele anda pra mim, nós vai pra todo lugar, nós vai pra Patos, Uberlândia, agora nós vai pra BH, depois nós vai andando, até parar lá no Chile, lá onde que é o campeonato mesmo, né? Porque a pipa ela é profissional, gente. A pipa tá virando um esporte. Além disso, o Festival de Pipas é um exemplo vibrante de como essa tradição se mantém viva e relevante na era moderna, ao reunir amigos e comunidades vizinhas para compartilhar histórias, competir em habilidades e simplesmente apreciar a beleza das pipas no céu. O festival não só promove o lazer saudável, mas também serve como uma plataforma para preservar e promover a cultura local. Principalmente hoje em dia, a molecada fica tudo no telefone, no computador. Eu acho que tinha que ter mais evento. Pena que o vento aqui no Patos é só 1 mês por ano. Mas para tirar a molecada do computador não tem nada melhor não. E ao fundo esse céu de anil maravilhoso que fez nesse domingão, né? No NTV News de amanhã a gente vai mostrar os preparativos para a 10ª edição da Copa Patos de Basquete sobre Rodas, que será disputada por 8 equipes de 4 estados. Olha, o Roda Viva recebe nesta segunda-feira o Dr. Raul Kutveit, renomado cirurgião brasileiro que tem uma carreira de mais de 40 anos dedicada à medicina, com especialização no aparelho digestivo, com experiência internacional. O doutor Raul é membro de diversas sociedades médicas, incluindo a Brasileira de Cirurgia Digestiva e o Colégio Brasileiro de Cirurgiões. O programa vai ao ar às 22 horas. Você não pode perder. O NTV News termina aqui e volta amanhã. Obrigado pela companhia, ótima noite para você e até lá.